Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos a todos, a Igreja de Cristo Jesus, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma honra estar com os irmãos novamente para essa escola bíblica dominical, transmitida nesse domingo pela manhã, para a edificação do corpo de Cristo, para o nosso crescimento espiritual. Antes que eu esqueça, dê o seu like lá, né? Faça o convite para seus amigos, sua família, seus parentes que precisam receber da palavra de Deus, precisam estar conhecendo mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer para a nossa igreja aqui local, a igreja MAC, aos irmãos que estão nos assistindo de casa, nosso desejo, amados, de vê-los crescendo na graça e crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, eu encorajo os irmãos, e é para isso que estamos aqui. Ser líder é ser exemplo de fé, é ser exemplo daquilo que Jesus deseja para nós e nos chamou para sermos: luz do mundo, sal da terra, discípulos de Jesus. Então eu encorajo os irmãos a estarem se esforçando, a aprenderem da palavra de Deus. Nossas escolas bíblicas dominicais estão gravadas aí na nossa página. Aprendam, entendam esta relevância, essa importância de estarmos aprendendo da palavra de Deus. Nós, os irmãos aqui que ministramos as aulas, as escolas bíblicas, a gente se esforça, amados, a gente estuda a palavra, a gente se empenha para fazer o melhor para Deus e para vocês, para que vocês alcancem o entendimento pleno da palavra de Deus. De nada vale, não tem nenhum valor você querer ser cheio do Espírito Santo, você querer ser um crente extremamente usado por Deus, se isso não vier acompanhado do seu crescimento no conhecimento da palavra. Não há crescimento espiritual, não há amadurecimento espiritual, não há como nos encher do Espírito Santo se não houver a prática de estudarmos a palavra de Deus, de aprendermos mais da palavra. Então, essa introdução, amado, para você que está nos assistindo, vai lá. Todas as disciplinas espirituais que estamos ministrando para os irmãos, cada uma delas é essencial para o nosso crescimento espiritual, para construirmos um relacionamento íntimo e poderoso com Deus. Se nós estamos falando isso para você, e falamos isso à luz da palavra, que as disciplinas espirituais são ferramentas, né, são recursos para que possamos alcançar mais comunhão, intimidade, relacionamento com Deus, e assim, né, estarmos nos enchendo do Espírito Santo. Então, amado, coloque em prática, vá lá, estude, assista, né? Separe um tempo seu de cada dia para você estudar a palavra. As aulas estão aí, gravadas para você, tudo mastigado, tudo pronto. É apenas você assistir e estudar. E eu tenho certeza, assim como nós fomos edificados, você será tremendamente edificado. Então, eu encorajo os irmãos. E nós não podemos nos cansar de encorajar a igreja, porque crente que não se alimenta da palavra é fraco, é um crente imaturo, e vai estar sujeito a cair, estar sujeito a toda sorte de ventos de doutrinas, e estará sujeito, né, a qualquer coisa, né, que colocarem na sua mente que não vem de Deus, porque ele não conhece a palavra. Então como é que ele vai combater aquilo que é contra a palavra, se ele não conhece a palavra? Como é que você, igreja, vai combater aquilo que é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus? Então fica para você esta palavra inicial. E mais uma vez nós vamos dar continuidade às disciplinas espirituais, né? A última foi com o Nandinho, confissão de pecados, maravilhoso estudo, poderoso estudo, edificante. E agora nós vamos tratar sobre orientação, essa disciplina espiritual chamada orientação. E nós vamos tentar passar para vocês, né, da melhor maneira possível, o entendimento à luz da palavra e o que Deus deseja de nós sobre esta disciplina, orientação. Então, tentando fazer funcionar aqui, mas ele nunca funciona. O texto base é Efésios.
é melhor vocês... Não, que não está funcionando. Eu vou me irritar com isso aqui, sabe? Que não vai dar. Então, melhor vocês mesmo. Eu dou um toque para vocês. Efésios 4, diz assim, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Preste atenção, irmãos, vamos mastigar cada palavra, o entendimento daquilo que Deus está falando. Olha, antes, seguindo a verdade em amor. A verdade é uma pessoa. Você segue alguém. Você é guiado por alguém. Seguindo a verdade. É Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas seguindo a verdade como? De que maneira? Em amor. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. É preciso seguir Jesus, isso é ser discípulo de Jesus, segui-lo em amor. Sempre o relacionamento do crente com o seu Senhor, com Deus, com o seu Salvador, é fundamentado no amor, baseado em amor. Cresçamos em tudo, ao desejo do Senhor. Cresçamos em tudo. Em quem? Como? Crescer naquele que é a cabeça, Cristo. Como é que eu e você, crente, vamos crescer em tudo em Cristo? Naquele que é a cabeça, Cristo. Nós temos que crescer em tudo que diz respeito à pessoa de Cristo Jesus. Como você vai crescer naquele que é a cabeça, Cristo? Como é que você vai crescer em tudo? Em Cristo, como? Pela palavra, amado. Conhecendo mais da palavra de Deus. Erreis por não conheceres as Escrituras, porque elas de mim testificam, disse Jesus, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esse texto inicial, e eu vou fazer a introdução dando uma apanhada geral nesse tema, que é a orientação. Esse texto de Efésios 4, versos 15 e 16, ele retrata detalhadamente esse assunto que queremos passar para a igreja. Então você vê que nesse texto nós temos ali o chamado de Deus, seguir Jesus, segui-lo em amor, é atender ao chamado, e nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Nesse texto está o desejo de Deus, que cada um de nós cresçamos em tudo que diz respeito a Cristo, a sua palavra, e ao desejo do Senhor que cresçamos em tudo: fé, graça, relacionamento com Deus, manifestação do reino de Deus, unção de Deus, fluir no chamado que Deus nos deu. Cresçamos em tudo. Para crescermos em tudo, na pessoa de Cristo Jesus, é preciso conhecer a sua palavra. É preciso buscar conhecer cada vez mais a sua palavra. E eu faço aqui mais uma vez uma ressalva: crente que não se alimenta da palavra, crente que não estuda a palavra, crente que não cresce no conhecimento da palavra, é um crente carnal. Crente carnal. A sua carnalidade vai sempre prevalecer sobre aquilo que é espiritual, ou sobre aquilo que é o desejo de Deus sobre a sua vida. Crente que não se alimenta da palavra, crente que não busca conhecer Jesus cada vez mais pela sua palavra, não cresce, não amadurece. Então é um crente carnal. A sua carnalidade vai sempre prevalecer sobre aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. E quando a carne prevalece sobre o que é espiritual, sobre aquilo que é a vontade de Deus, sempre teremos prejuízo. Prejuízo para a própria pessoa e prejuízo para aqueles que estão com ela. Porque todas as vezes que nós não somos movidos pelo Espírito, todas as vezes que fazemos alguma coisa que não somos guiados pelo Espírito Santo, é a carne que prevalece. E nisto o adversário acha brecha
e tem sempre prejuízo de destruição, amados. Seja para aquele que é movido na carne, para aquele que dá brecha e para aqueles que estão com ele. Então, e aqui o texto fala sobre auxílio das juntas, né? Falando da igreja como corpo de Cristo e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, cada membro, cada irmão, cada indivíduo, cada pessoa, cada crente que faz parte daquela comunidade, daquela congregação, daquele corpo de Cristo local, precisa estar ligados uns com os outros, unidos, para que possamos edificar a igreja de Jesus Cristo. Não existe evangelho isolado. Não existe evangelho sem congregar. Não existe evangelho, não existe crescimento espiritual, não existe manifestação do reino de Deus, não existe cumprir a vontade de Deus sem fazer parte do corpo de Cristo, sem congregar, sem estar unidos a uma instituição, uma comunidade, a uma congregação chamada igreja. Então vamos lá, definição de orientação. Orientação é a prática de buscar o discernimento da vontade de Deus para as nossas vidas. É a prática de buscarmos o discernimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Como comunidade, que é a igreja coletiva, a igreja corpo de Cristo, e como pessoas ou indivíduos, igreja individual. Então vou repetir. Orientação é a prática de se buscar, de buscarmos a vontade de Deus, ou discernimento da vontade de Deus para nossas vidas. Buscar a vontade de Deus como igreja coletiva e como indivíduos, como igreja individual. Pode passar, por favor. Então, como comunidade, como igreja coletiva, dá um clique, por favor. A orientação diz respeito à expressão da vontade de Deus por meio do seu povo. Saber conhecer a vontade de Deus por meio do povo, como corpo de Cristo, ou seja, a direção dada por Deus e seguida pela igreja. E é óbvio, irmãos, fazemos aqui um esclarecimento. Cada corpo, cada igreja de Jesus na face da terra possui sua identidade, possui suas características, possui suas doutrinas, ou seja, cada igreja, e sempre à luz do Evangelho, independente das visões serem diferentes, estas visões, que muitas vezes podem divergir, como, por exemplo, os cessacionistas, que são as igrejas que creem, né, que os dons espirituais, que a manifestação dos dons espirituais encerraram, né, na igreja apostólica, que também entendem que o apostolado, né, o ministério, a unção de apóstolo se encerrou também lá com Paulo, na igreja apostólica. Esses são os cessacionistas. E estes cessacionistas encontram à luz da Bíblia, sempre à luz da Bíblia, ali, o entendimento de que para eles, né, os dons espirituais se encerraram na igreja apostólica. O ministério de apóstolos se encerrou lá também. Nós não somos cessacionistas, a igreja MAC, ela é continuista, ou seja, nós continuamos crendo que o que está escrito na palavra de Deus, né, sobre dons espirituais, sobre ministério de apóstolo, bispo, por aí vai, eles não sofreram, né, interrupção. Deus não encerrou esse ministério. Nós cremos e vivemos isso. Então, praticamos isso. Nós não apenas cremos no que a Bíblia está dizendo, mas nós vivemos o que a Bíblia está dizendo. As manifestações dos dons do Espírito Santo, o dom de ciência, dom de profecia, né? Dom de fé, milagre, sabedoria, e por aí vai. Nós cremos na manifestação dos dons e vivemos, praticamos. Línguas estranhas, interpretação das línguas, cremos e vivemos isso, sempre à luz da palavra, sempre amparados pelas escrituras sagradas, sempre. Então, existem igrejas com visões diferentes.
igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, neopentecostais, mas sempre precisamos entender que aquilo que você crê precisa estar amparado com as Escrituras Sagradas. Então, por esta razão, nós precisamos entender a vontade de Deus, buscar a orientação, buscar discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Mas essa busca do discernimento da vontade de Deus para nós nunca vai estar deseixada, nunca vai estar isolada da vontade que Deus tem para a comunidade que você faz parte, da igreja coletiva, né, que você faz parte. Foi o texto, não passa, só passa quando eu mandar, por favor, pedir, deixa lá, porque senão eu me desoriento. Isso, deixa assim, por favor, aí eu peço para passar. Então, entenda isso. Deus te colocou no lugar onde você está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, onde você tem vivido, e eu não falo só a igreja máquina, eu estou falando das igrejas, você está na igreja, e nesta igreja que você faz parte é porque você se identifica com a visão do evangelho daqueles líderes, você se identifica, né, com aquilo que é pregado, você se identifica com as experiências no Senhor que aquela igreja está vivendo, você vive experiências com Deus, você vive ali a manifestação de Deus na sua vida, naquela congregação, você alcança crescimento espiritual e em tudo em Cristo naquela congregação. Então, naquela congregação, você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para aquela comunidade, congregação, igreja, corpo de Cristo que você faz parte. Então, se eu creio nos dons espirituais e praticamos e vivemos, os dons espirituais estarão dentro da vontade de Deus para a nossa vida, na nossa congregação. E você vai precisar conhecer esta vontade de Deus, que é viver a manifestação dos dons do Espírito Santo na sua vida também, porque a igreja que você faz parte, que você é membro, crê à luz do Evangelho e vive esta prática, e tem experiências com isso, poderosas. Dá para entender? Pode passar, por favor. Como pessoa ou igreja individual, como indivíduos, buscar conhecer a vontade de Deus no meio da congregação, que você faz parte, como pessoa e indivíduo, o direcionamento individual traz as marcas da orientação comunitária. Você vai ter marcas, o teu crescimento, né, o teu direcionamento individual estará sempre, né, envolvido, ou trará as marcas da orientação comunitária, da orientação que a tua igreja vive. Então, Deus não vai poder direcionar você, te orientar a manifestar ou buscar a manifestação de dons espirituais numa igreja que não crê nos dons espirituais, ou não vive, ou ela é cessacionista. Está claro isso? Então, o teu crescimento, o teu direcionamento por Deus, a busca da sua orientação, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, precisa estar de acordo com aquilo que é a direção de Deus para a sua comunidade, para a sua congregação. Se estivermos no centro da vontade de Deus, no lugar em que Ele nos plantou, a direção a ser seguida estará alinhada com a nossa comunidade. Acho que ficou bem claro. Amém? Pode passar, por favor. Então, o seu crescimento individual, como igreja individual, jamais estará deseixado, né, ou separado do crescimento da sua comunidade. O direcionamento da vontade de Deus para você, como indivíduo, como igreja individual, jamais estará deseixado, jamais estará, né, separado do direcionamento da vontade de Deus para a sua comunidade, para a sua congregação. E eu expliquei muito bem, dei um exemplo dos dons espirituais. Da mesma sorte, tu não vai poder trazer para a igreja que não crê em batismo de crianças, à luz da palavra, e você trazer para aquela comunidade, a congregação que você faz parte, que é o que você acha que batismo de criança é direção de Deus. Porque à luz do Evangelho, aquela sua comunidade e congregação não crê nisso. A sua congregação crê, e esta aqui também crê, que o batismo é estritamente para as pessoas que, primeiro,
creem de todo o coração em Cristo Jesus. Segundo, entendem, compreendem, discernem o que é o batismo nas águas. Por isso Filipe se colocou ali do lado do eunuco, né, de sua carruagem, e explicou, movido pelo Espírito Santo, o Senhor levou Filipe a explicar, a esclarecer de quem as Escrituras falavam, porque o eunuco não entendia quem era o Cordeiro. Então teve que ter esclarecimento para o eunuco de quem era o Cordeiro, que era Cristo Jesus. Teve que ter esclarecimento para o eunuco, que era o batismo. E ali o eunuco pergunta: então, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe responde: nada, se creres de todo o teu coração te é lícito. Entende? Então a pessoa precisa manifestar fé, manifestar entendimento de quem é Jesus, crer nele de todo o coração e saber que o batismo é algo que ele, Jesus, deseja. Então tem que ter discernimento, entendimento do que o batismo representa para o próprio Senhor na palavra. Então fica muito claro isso para nós, para outros não. Então aqui para nós, como é tão claro na palavra que o batismo é tem que ter fé, crer em Cristo Jesus e ter um entendimento do que representa para Cristo o batismo, para nós é tão claro isso, você jamais vai trazer alguma coisa diferente para esta igreja. Então o teu crescimento, o direcionamento de Deus para a sua vida como igreja individual, para a sua vida como indivíduo, nunca poderá estar deseixado daquilo que é o direcionamento de Deus para a sua igreja, a igreja coletiva que você faz parte. Então, se você está tendo um entendimento diferente, então ali não é o local que Deus quer que você fique. Se você crê nos dons espirituais e vive experiências com dons espirituais, e você está numa comunidade que não crê, então você tem que sair dessa comunidade que não crê e procurar uma comunidade que crê e vive a mesma identidade do evangelho que você crê e vive. Vamos lá, definição então ainda. Richard Foster, que é um dos papas das disciplinas espirituais, escreveu vários livros de disciplinas espirituais aí, ele diz assim: Deus guia o indivíduo de maneira proveitosa e profunda. Deus guia o indivíduo de maneira proveitosa e profunda, mas também orienta grupos de pessoas e pode instruir o indivíduo por meio da experiência coletiva. A busca do relacionamento com Deus, ela é pessoal, da direção de Deus para a sua vida, ela é pessoal e ela também é coletiva. É isso que ele está falando. Por que ele fala isso? O direcionamento individual por meio do coletivo é gente sendo tratada por gente e ensinando a ser, e ensinando gente a ser discípulo de Jesus. Só uma definição, eu botei uma perguntinha no final ali, era para estar, não, volta, não. É surpresa. Na verdade a pergunta também era para estar isolada dessa afirmação, que eu não fiz o efeito necessário, mas vamos lá. Então só vou explicar as palavras ali de Richard Foster. Direcionamento individual por meio do coletivo é gente sendo tratada por gente e ensinando gente a ser discípulo de Jesus. Gente tratando gente, sendo tratada por gente, a ser gente, discípulo de Jesus. Ensinando essas pessoas a serem discípulos de Jesus. Tudo o que façamos aqui, e é o que é o desejo de Deus, é que nós possamos formar discípulos de Jesus, pessoas que imitem Jesus. Então esse é o legado que Jesus nos deixou. Ficou claro? Isso é uma resposta, daqueles que não valorizam a congregação, dos desigrejados. Isso é uma resposta. Mas como é que a gente vai fazer? Eu vou falar um pouco depois na frente sobre isso. Como é que a gente vai fazer fazer as pessoas crescerem, terem esse indivíduo saber discernir a vontade de Deus para a sua vida, alcançar o crescimento que Deus deseja? É na comunidade. As pessoas precisam ser ensinadas, sempre à luz da palavra. Sempre à luz da palavra. Então é gente sendo tratada por gente e ensinando gente a ser discípulo de Jesus. E como é que faz isso, irmãos? A gente vai tratar gente, pessoas serão tratadas, pessoas serão ensinadas, discipuladas a serem discípulos de Cristo Jesus. Como? Por meio do discipulado. Então, o discipulado é uma ferramenta
fundamental, essencial, vital, para que cada um de nós, como igreja individual e como igreja coletiva, busquemos conhecer e discernir a vontade de Deus para nós. É fundamental. O discipulado é a ferramenta essencial para isso. Nós vamos falar bastante sobre isso agora. Discipulado. Mateus 28, 18 a 20 fala assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha a ordem do Senhor, é imperativo. Ide e fazei. É uma ordem, é imperativo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Preste atenção. Vamos falar sobre discipulado. Vamos falar que a ferramenta essencial para que alcancemos, para a nossa vida particular e para a nossa coletividade, nossa igreja coletiva, né? Nossa congregação, alcançarmos ali o direcionamento certo de Deus, adequado de Deus, conhecermos realmente a vontade de Deus, para que cresçamos em tudo naquele que é Cristo Jesus. O discipulado é esta ferramenta. E é algo que nós vamos encontrar a palavra discipulado, discípulos, né? Mais de 200 vezes na palavra de Deus. E é algo que a gente precisa aprender cada dia mais. Você só pode ensinar alguém se você sabe. Eu não posso ensinar matemática, eu não posso ensinar logaritmo, se eu não sei o que é. Nós só podemos ensinar alguém sobre alguma coisa se nós detivermos o conhecimento daquilo que nós queremos passar ou ensinar. Como é que eu vou ensinar sobre dons espirituais se eu, além de não conhecer, também não pratico, não vivo? Nós precisamos ser exemplos naquilo que pregamos. O discipulado está ligado diretamente com aquilo que é o testemunho de cada um e o conhecimento de cada um para ensinar aos outros a serem discípulos de Jesus. Preste bem atenção nisso. Discipulado, a ordem que o Senhor Jesus trouxe para a sua igreja, nós como igreja de Cristo Jesus, é fazermos discípulos de Jesus. De Jesus. Então, se alguma coisa há na vida daquele que te discipula, daquele que é o teu líder, se há alguma coisa há que você identifica na palavra que não é de Jesus, que não é de Deus, você não tem que imitar aquilo. Você não tem que aprender aquilo. Nós precisamos aprender uns com os outros naquilo que cada um de nós refletimos a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. E é preciso discernir isso. Muito bem. Porque você pode ter afinidade com a pessoa, você pode até admirar alguém que seja seu líder, mas você só pode imitá-lo naquilo que ele imita Jesus. Você só pode multiplicar na sua vida o que há na vida dele, o que é de Jesus na vida dele. Porque nosso compromisso diante do Senhor é fazermos discípulos de Jesus. Jesus ensinou-nos que a maior prova de sermos, a maior marca, maior identidade que o mundo verá em nós, que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus, a maior marca, a maior identidade é o amor. Nisto conhecereis, ou conhecerão, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Então, a maior marca, identidade de um discípulo de Jesus é que nele o amor de Jesus se manifesta. Ele pratica o amor de Cristo todos os dias. Se isso não ficar claro para você, volte e ouça mais 500 vezes até que isso fique bem claro. Porque ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que tenha tamanha fé, que transporte uns montes de um lugar para o outro, mas não tiver amor, nada disso vale. Sem amor,
nós não seremos discípulos de Jesus, nem reconhecidos como. Então, que fique bem claro para você, o amor com que Cristo nos amou é a marca que precisa haver em nós para que nos tornemos ou sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus. Você pode falar em línguas, você pode pregar bem, você pode até profetizar, mas se não houver a manifestação do amor de Cristo através da sua vida, nada disso vale, nada disso tem valor, tudo se perde. Em outras palavras, prega bem, desceu do púlpito, não é exemplo de amor para ninguém, amaldiçoa as pessoas, não cuida, não quer, joga as pessoas fora, condena as pessoas, não manifesta o amor de Cristo, porque manifestar o amor de Jesus é assim como nós somos imperfeitos, todos somos imperfeitos, mas nós, manifestando na nossa vida, através de nós o amor de Cristo, vamos ajudar uns aos outros a alcançar a estatura perfeita, que é de varão perfeito em Cristo Jesus. Então, se não houver manifestação do amor, eu posso pregar muito bem, descer do púlpito, não manifestar amor, toda a minha pregação caiu por terra, tudo caiu por terra, nada teve valor. Só há valor quando há o amor de Cristo em nós e a manifestação deste amor através de nós. Se não ficar claro isso para você, amado, você nunca vai ser discípulo de Jesus, jamais. Pode passar, por favor? Então, alguns conceitos sobre discipulado. O que é o discipulado? Discipularmos pessoas. Primeiro, vai de um por um, tá? Primeiro conceito para você é aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. É aprender. Você jamais pode ensinar alguém se você não aprende. E como é que você aprende, amado? Primeiro, pela palavra. Segundo, pelo exemplo daqueles que imitam Jesus, daqueles que são espirituais verdadeiramente. Você ser chamado de pastor, de bispo, apóstolo, sei lá, diácono, presbítero, isso não te dá a garantia de que você seja realmente uma pessoa espiritual e que imite Jesus. Você precisa testemunhar. Mais do que falar, precisamos dar exemplo. Sermos exemplos. Ou sermos exemplo daquilo que Jesus foi e é. Então, para você ensinar, para você discipular alguém, você precisa aprender. Para você ser discípulo, você precisa aprender com alguém. E ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Então a Bíblia, a palavra de Deus é fundamental para isso. Por isso, perdemos aí quase 10 minutos tentando encorajar você, igreja, a estudar a palavra de Deus, a assistir todas as EBDs que ministramos sobre disciplinas espirituais e todas as outras antes das disciplinas espirituais também, porque todos os assuntos que estão sendo ministrados para você, igreja, é crucial, fundamental para o teu crescimento espiritual. Tudo que queremos é que você cresça na graça, no amor e no conhecimento de Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é fundamental. Estude a palavra, para que você aprenda sobre Jesus, de como Ele deseja te ver, qual o desejo dEle para a sua vida, a orientação que Ele tem para você como indivíduo e como igreja coletiva a qual você faz parte, porque você não está deslocado de uma comunidade, de uma congregação, você é bênção, e você é bênção para que esta edificação, essa congregação seja edificada. Então, palavra é fundamental para aprender e ensinar a seguir e obedecer Jesus. Porque se você, pode deixar mais um aí. Se você não sabe, vou dar um exemplo. Se você não sabe o que você faz, a Bíblia chama de pecado, então você está errando por falta de conhecimento. Em Oséias, o Senhor vai falar: meu povo peca, meu povo perece, por falta de conhecimento. Então você vai estar pecando, mas uma coisa é certa: o que a Bíblia chama de pecado, ainda que você desconheça, mas se você faz, é pecado. Ah, eu não pequei porque eu não conhecia. Não, você está pecando, e você peca por falta de conhecimento. As pessoas tendem a se auto-justificar: mas eu estava errando, mas não sabia. Não, mas isso não deixa de ser pecado, porque você não sabia, porque você desconhecia. Continua sendo pecado. E como a Bíblia é a palavra de Deus e ela não volta vazia, ela é viva, poderosa e eficaz, se a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte, então você está indo para a morte. Ou
as consequências do pecado, elas continuarão fazendo parte da sua vida que comete o pecado. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, pare de querer se justificar, eu não conhecia, não. E o conhecimento é para te fazer pecar menos. É para te fazer alcançar o desejo de Deus, a vontade de Deus, a orientação plena de Deus para você. Então, conheça a palavra. Porque se você fala mal de um irmão, a Bíblia chama isso de pecado da maledicência. E independe para quem você fale mal dessa pessoa. Se você vai falar de alguém, ou que alguma pessoa precisa ser melhorada, aperfeiçoada, ou se você vai conversar com alguém sobre o problema de outra pessoa, essa pessoa com quem você vai conversar, primeiro tem que ser uma pessoa espiritual, que você está falando para ela porque você deseja que esta pessoa que errou, que precisa ser consertada e ajudada. Então você não vai estar falando para falar simplesmente mal, você está falando porque você quer ser parte da solução e da bênção na vida dessa pessoa que errou, que está precisando ser corrigida. É diferente de que você fale mal da pessoa simplesmente por falar. Está vendo fulano? Olha, fulano faz isso. Isso é maledicência. Quando formos falar, fale com a liderança. Poxa, pastor, poxa, líder dos jovens, líder dos casais, líder dos evangelistas, fulano precisando de ajuda, eu estou aqui falando só para o senhor, só para você, querida, que é líder dele, que é líder dela, e eu já estou orando, eu só estou comunicando só para que ela precisa de ajuda, e pode contar comigo. Aí é diferente. Aí você está comunicando algo para que essa pessoa seja tratada e ajudada, que ela não peque mais, não erre mais, mas que ela seja corrigida, tratada no Espírito, e que ela possa crescer também na graça e no amor de Cristo Jesus. E saber, seguir a verdade em amor, seguir a vontade de Deus para a sua vida. Está clara essa diferença? Porque o pecado da maledicência é você falar mal de alguém por falar, você simplesmente quer passar aquela informação como algo que seja produtivo, algo agradável, bom não. Falar mal de alguém é pecado da maledicência. Tem que estar claro para a gente isso. Discipulado é partilhar experiências vividas. É também partilhar experiências vividas. Mas eu quero deixar aqui uma observação importantíssima. As experiências vividas que estamos falando aí, elas nunca, jamais estarão fora da palavra. As experiências vividas são de acordo com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. O Espiritismo, que foi com um francês lá, que recebeu o codinome de Allan Kardec, ele foi gerado, nasceu de uma experiência que essa pessoa supostamente teve. A Igreja dos Mormons vai nascer de uma suposta experiência que o profeta, suposto profeta teve, de que um anjo desceu e falou a religião dos mormons, que batiza mortos e por aí vai. Então, entenda uma coisa, as experiências vividas que estamos falando aqui, jamais estarão fora do contexto da palavra de Deus, jamais. Eu não posso dizer para você, ou te ensinar a viver uma experiência que a Bíblia não aprova, ou que não está ou que as Escrituras não dizem, não afirmam, não ensinam, tá bom? Sei lá, amado, eu vou dar um exemplo, tem que exemplificar, a unção do riso, onde é que está isso na Bíblia? Que o riso é uma manifestação de unção de Deus, e que o riso como unção de Deus te cura, liberta, ou sei lá, expulsa demônios. Eu estou sendo bem claro para você, com exemplos, que as nossas experiências não podem estar deslocadas ou fora do contexto do padrão bíblico, da palavra de Deus. Então, discipular é partilhar experiências vividas no Senhor, fundamentadas na palavra de Deus. Tem que estar bem claro. Se eu vivo experiências com dons espirituais, vivo porque a palavra me ampara, a palavra me ensina, e por aí vai. Pode passar, por favor. Falta quantos minutos, amado? Eu me perco na hora aqui. É que não tem um relógio aqui, né? Faltam 10? Aí, tá vendo?
Não podemos atravancar, né, avançar e atrapalhar a escola bíblica dos kids, das crianças. Então, outro conceito de discipulado, muito mais que palavras, é ser exemplo, referência. Muito mais que palavras, é ser exemplo, é ser referência. Acho que, se eu creio e quero te ensinar dons espirituais, eu tenho que viver isso. Eu preciso ser um exemplo nisso. Poxa, o pastor vive. Ó, Deus mostrou ali, ó, através da vida dele. Não, a irmã, o meu líder, nossa, ele vive. Ele prega porque crê na palavra e ele pratica. Então, ele é exemplo. Então, ele é minha referência também. Nos dons espirituais. Ele é minha referência no amor, ou ela é minha referência no amor. Ele ou ela, que está me discipulando, é uma referência na fé. Fé. Não, essa aí é um exemplo de fé. Então, muito mais que palavras, discipular é ser exemplo, é ser referência. Né? Como é que você vai ser exemplo, referência, se o que você faz está em desacordo com o que você fala? Você fala sobre graça, você prega sobre graça, sobre amor, mas quando você vai tratar alguém, você não manifesta nem graça, nem amor. Você julga, você condena. Então, você não está discipulando ninguém e você também não está se fazendo discípulo de Jesus. Porque para discipular você tem que ser discípulo. Nós vamos ver isso, que os discípulos passaram mais de 3 anos ao lado de Jesus, aprendendo a ser como Jesus é. Pode passar mais um, por favor? Põe a fé em ação. O discipulado coloca a nossa fé em ação. E mais uma vez o exemplo dos dons espirituais. Se nós estamos ensinando você, e essa igreja vive a manifestação dos dons espirituais, e ela é uma realidade na nossa vida, e é amparada pelas Escrituras Sagradas, então você vai colocar a fé em ação, porque isso é sobrenatural de Deus, isso é uma manifestação do poder de Deus na sua vida, na vida da igreja. Então, colocar em prática a sua fé, colocar a sua fé em ação. Eu aprendi, eu creio na palavra, eu vejo o exemplo da minha liderança, daqueles que são minha referência no Evangelho, que estão me discipulando. Então eu quero viver as experiências que eles têm vivido no Senhor, amparados na palavra. Eu quero praticar aquilo porque é Deus na vida deles, e eu quero que Deus também faça isso na minha vida. Eu quero colocar em prática isso. Jesus fez isso com seus discípulos, mandou-os de 2 em 2, né, para manifestar o reino de Deus. E durante aquele dia inteiro eles viveram experiências gloriosas, sem Jesus estar fisicamente ao lado deles. Expulsaram demônios, curaram enfermos em nome de Jesus. Então Jesus os ensinou, Jesus colocou eles para praticarem, para caminharem sozinhos. Olha, eu ensinei para vocês, vocês me viram curando enfermos, vocês me viram expulsando demônios, agora vocês vão fazer o mesmo. Olha lá, vai em meu nome. E diz a palavra do Senhor que eles voltaram assim, super felizes, motivados, alegres. Aí Jesus dá uma orientação para eles: olha, antes a vossa alegria não seja por causa dos espíritos que se vos sujeitam, porque se submetem àquilo que é a ordem de vocês em meu nome, mas que a vossa alegria, antes de tudo, seja porque o vosso nome está escrito no livro, no livro da vida. Então, nossa maior alegria é saber que estamos caminhando, seguindo a verdade e amor, e a salvação do Senhor, ela está sobre nós. Essa é a nossa maior alegria. Todos os dias nós acordamos: poxa, Senhor, glória a Deus, eu estou salvo em Cristo Jesus, estou liberto do poder das trevas. E aquilo que Deus tem para nós, na caminhada, vai se cumprindo à medida que você aprender com Jesus, na sua palavra, e com aqueles que são referência do Evangelho para você. Você vai, à medida que você for aprendendo a crescer
na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, a manifestar aquilo que Deus quer que você manifeste, a saber as orientações e a vontade de Deus para a sua vida, como igreja individual e como igreja coletiva, até que você seja bênção na vida dos outros. Nós precisamos ser luz no mundo, sal da terra, nós precisamos ser bênção na vida daqueles que estão conosco, sempre. Então você tem que colocar a fé em ação, e Jesus fez isso com os discípulos. Vão lá, e Jesus não acompanhou eles, deixou eles sozinhos, de 2 em 2 lá, para expulsarem demônios, mostrando comunhão, né? E assim os ensinou a colocar em prática, colocarem a sua fé em ação. E assim temos que ser nós, irmãos. Temos que colocar nossa fé em ação, sempre. Mais um, por favor. Então, o discipulado também, como conceito, é o processo natural da caminhada para aqueles que querem ter vida com Deus. É o processo natural da caminhada para aqueles que querem ter vida com Deus. Discipulado. Quer ter vida com Deus, amado? Você precisa ser discipulado. Na palavra, você precisa aprender, você precisa colocar em prática o que a palavra de Cristo Jesus nos ensina, a fé daqueles que estão com você, as experiências em Deus vividas com aqueles que estão com você, que fazem parte da tua comunidade, que são referências para você no Evangelho, que são exemplos de fé para você, que imitam Jesus, aquela imita Jesus. Vocês têm referências na sua comunidade, na sua congregação. Então, é o processo natural. O discipulado é o processo natural da nossa caminhada. Para aqueles que querem ter vida com Deus. Ter vida com Deus precisa ser discipulado. Para ter vida com Deus, precisa se tornar discípulo de Jesus. Não há vida com Deus sem se tornar discípulo de Jesus. Acho que já acabou, né? Tempo. Nós vamos encerrar por aqui, irmãos. Deve faltar 2 minutinhos. E nós vamos dar continuidade na próxima Escola Bíblica Dominical sobre esse assunto. Acho que por hoje está bom. É a parte do ensino que queremos transmitir para vocês. Mastiguem bastante este estudo. Lembrem, nós ministramos sobre meditação, simplicidade, solitude, confissão, oração, jejum, estudo da palavra. Todas essas disciplinas espirituais são essenciais para o nosso crescimento espiritual e para que a vontade de Deus, para que a orientação de Deus se cumpra na nossa vida. Tá bom? Fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Assistam agora a EBD dos Kids. Acordem seus filhos, como eu faço com o meu. E vá assistir a EBD. E veja que ele está assistindo para aprender a palavra também. Precisam ser ensinados. Eles precisam também ser discipulados por você, pai, por você, mãe. E para que eles sejam discipulados, para que eles se tornem discípulos de Jesus, você, pai, você, mãe, precisa dar exemplo. Testemunho, tem que ser referência para eles. Você precisa primeiro aprender a ser discípulo de Jesus, para ensinar o seu filho a ser discípulo de Jesus. A graça e a paz de Cristo Jesus, amados.